Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje, 4/2 de 2022, 7h16, tá? Bom dia a todos. Eu sempre falo para vocês que assim que o gráfico me mostrar alguma mudança, eu irei atualizar as análises aqui do YouTube para vocês, tá? Então vamos lá. Para quem já segue o nosso grupo do Telegram, né? Grupo Free. Eu já tenho falado e já mostrei lá sobre esse padrão aqui, tá? Essa LTB, linha de tendência de baixa, tá? Então, eu falei essa semana para todos aí a respeito desse padrão aqui que o gráfico fez, tá, pessoal? Ele faz o mastro e faz a bandeira, ou seja, mastro-bandeira, tá? Então, ele faz essa bandeira, correto? E aqui, quando ele perde essa bandeira, ele perde esse suporte, busca mais um fundo, faz outra bandeira, mastro, bandeira e continua nesse padrão. Então, se vocês pegarem esse padrão aqui para analisar, ele faz o mastro, tá? E faz a bandeira. E isso vem acontecendo desde que ele perdeu lá o nível de 69. Ele faz a bandeira, certo? Perde, faz o mastro, bandeira, mastro, bandeira. Então, vamos lá. Vamos aqui ao que interessa, né, que é o momento, é o preço. Então ele fez esse mastro, tá? É preciso atentar a esses padrões que fazem parte do price action, e ele fez ou está fazendo essa bandeira, correto? Observem só, toca na resistência, que é LTB, e perde. Então tudo isso aqui é o mastro, bandeira descendente. Quando o gráfico está positivo, ele faz esse padrão, mastro para cima, claro, mastro, e cria uma bandeira. Mais uma vez, faz um mastro e cria uma bandeira. Só que a bandeira que ele cria aqui, ó, que ele forma, ela é para baixo, ela é negativa. Quando ele rompe, rompe a resistência da bandeira e faz o próximo mastro. Nesse caso, ele está fazendo mastro para baixo, bandeira para cima. Ou seja, quando o gráfico está descendente, vamos colocar aqui as médias, né, que o nosso setup é baseado em médias móveis, e eu já falei sobre isso aqui. O que acontece? Ele projeta para baixo e retrai para cima, certo? Ou seja, projeta para baixo porque o gráfico está de cabeça para baixo, já aconteceu aqui a cruz morta, e ele projeta para cima. Então o que nós vamos operar? Simplesmente isso aqui, ó. Esse padrão da retração até as médias. Então ele fez isso aqui, um suporte, fez isso aqui, a resistência. Isso aqui acontecendo, o gráfico ele formou um canal, certo? Agora observem algo de importante aqui, né? Ele fez esse suporte, aqui é normal, ele está fazendo o mesmo padrão que vem fazendo desde o 69, mastro, certo? Claro, para baixo e retrai nas médias, que é um padrão aqui, ó, de bandeira. Aí muita gente fala, agora vai, né? Mas observem que ele já iniciou o mastro, entende? Então ele perde aqui, quando ele perde, deixa só limpar para esclarecer isso aqui para vocês. Se vocês prestarem atenção, ele faz um engolfo de baixo, ou seja, ele formou um engolfo de baixo aqui, tá? Poderia abrir dando continuidade, como ele abriu ontem, isso aqui dando continuidade, só que reverteu e já mostra sinais positivos aqui. Qual o sinal positivo disso aqui? Deixa só limpar para a gente entender. Deixa só limpar aqui para a gente entender. Qual o sinal positivo? Vamos lá. Nós temos um suporte, tá? Que foi a mínima do preço no corpo do candle. Se vocês quiserem também, pode, claro que é preciso levar em consideração a sombra 32.964, porque é preço, e a sombra de resistência aqui em 39.340, ou simplesmente o corpo, fica a critério. Mas o que chama atenção nesse ponto, vamos lá, tirar aqui a média de 200, tirar essas médias aqui, e observem o seguinte, nós temos a LTB, linha de tendência de baixa, tá? Vou tentar pegar ela aqui no ponto exato, vou pegar nas sombras, tá? Porque se nós descermos aqui, ó, praticamente já teria nesse ponto acontecido aqui, ó, como realmente aconteceu, um falso rompimento e respeitou 39.340. Mas o que é que chama a atenção? É isso aqui, ó.
ele fez o fundo, tá? No corpo aqui, tá, pessoal? 35,4. E fez outro suporte aqui, ou seja, ele já mostra sinais de reversão, mas é preciso romper a resistência. Olha só, já temos aqui, ó, fundos mais altos, correto? Então, se são fundos mais altos, isso aqui é positivo e isso aqui é positivo. Então, já é um sinal de que o preço encontrou um ponto ou um possível ponto de suporte aqui, certo? Eu estou levando em consideração o corpo do candle e não a sombra aqui, e outro suporte aqui. O que é que a gente precisa aguardar? Que isso se confirme, porque o gráfico, ele agora, tudo indica que ele está indo para um reteste da zona ou da resistência de 39,340. Então, vamos lá, isso aqui é positivo por enquanto, ele precisa romper ou superar o corpo do candle mais a sombra, que seria 39,340. Se nós pegarmos aqui, né, para fazer uma estratégia de operação até a resistência, estaria dando 4,1, na sombra 3,75. A teoria diz que nós precisamos arriscar 1 para buscar 3. Então eu não entraria para arriscar esse teste de resistência. Por quê? Porque poderia acontecer o seguinte: ele tocar nessa resistência mais uma vez, nós conseguimos identificar que esse movimento ele é bem fraco, testar aqui e mais uma vez descer, tá? É preciso aqui, ó, levar em consideração também o lado positivo do gráfico. Ele poderia testar e respeitar. Então, nós só vamos entrar após rompimento. Então, isso aqui está claro. Acredito eu que está claro para vocês. Deixa só centralizar aqui e dar um zoom para ficar melhor para vocês, tá? Visualizarem, é claro. Então, vamos lá. Linha de tendência de alta, LTA, fundo e fundo mais altos. Aqui ele poderia estar formando um ponto de reversão. Fez a mastro, bandeira, falso rompimento, foi até os 39,340, retornou abaixo da linha de tendência de baixa, LTB, e rompe mais uma vez. E quando ele rompe, olha que informação importante. Quando ele rompe, ele faz uma letra N, tá? Formando o velho teste, olha, testou a resistência, certo? Geralmente, a onda que rompe, a LTB é onda 1, poderia estar fazendo pullback de onda 2 e fez bem porque acima do fundo anterior, certo? E poderia estar projetando uma possível onda 3, tá? E quando nós vamos entrar nessa onda 3? Quando superar o topo da letra N, que seria nesse ponto aqui. Quando ele superar esse ponto aqui, aí nós entramos no rompimento, tá? Movimento 1, rompeu a LTB aqui, poderia ser a onda 1, o back da 2 acima do fundo anterior e uma possível onda 3 para romper e buscar níveis mais altos. Quais seriam esses níveis? Vamos lá. A LTB aqui fica, irei tirar aqui a letra N. Serei breve nessa análise, tá, pessoal? Porque já estamos acompanhando esse padrão desde os 69. Está claro aqui, bem definido aqui o que o preço está tentando fazer. Olha só, Fibonacci, tá? Onde seria os níveis aqui para buscar caso rompa esse nível aí de 39,340, 50% de Fibo e 61,8. Claro, passando de 61,8, o gráfico estando com força compradora, ele vem buscar até 100% de projeção, tá? Aqui é uma resistência e aqui é outra resistência. Nós já sabemos que, baseado em price action, o gráfico ele tem por obrigação, se ele romper aqui, ele poderia, não estou dizendo que irá. Primeiro, 50% tem um topo aqui respeitado, tá? Respeitou 50%. Ele poderia romper, tocar 50% aqui, ou 61,8 nesse ponto mais alto, tá? E simplesmente voltar. Ele não é necessário, ele não tem obrigação de subir até os 100% de projeção e retornar aqui. Agora,
dependendo da força compradora, que eu acredito que todos estão aguardando essa reversão de tendência, ele poderia retornar tranquilamente para o nível de 69. Mas nossas expectativas é aqui, ó, 50% 61,8, 51,044 e 55,202. Lembrando que na zona aqui de 51 nós temos uma resistência, correto? Isso aqui é um nível considerado de resistência. Poderia segurar o preço por alguns dias? Sim. Ou poderia simplesmente, dependendo da força compradora, passar direto disso aqui. Entende? Então, nós temos uma resistência aqui, uma aqui no nível de 55,202 e nós temos resistências no 50% de FIBO, correto? Vamos lá agora para as normalidades. Aqui nesse nível é uma resistência, tá? É preciso analisar o price action, topos e fundos. Isso aqui é uma resistência. Já foi falada em vídeos anteriores sobre essa resistência aqui de 44. Ele poderia romper 39,340 e parar exatamente no nível de 44. Então, à medida que o gráfico vai rompendo, nós vamos calibrando o nosso stop. Mais resistências. Por que resistência aqui nesse nível de 40,915? Aqui nesse nível foi uma resistência, um suporte, perdão, que atuou e atuou bem, certo? Esse suporte, ele atuou bem, então ele é um suporte considerável. Se no passado ele foi um suporte considerável, no futuro ele poderia ser uma resistência considerável, ou seja, uma resistência que poderia dar trabalho para o preço romper, tá? Não estou dizendo que é impossível o rompimento, mas poderia dar trabalho para o preço romper. Então vamos lá, né? O movimento ainda está fraco, é um movimento, vamos colocar assim, muito tímido. Mercado financeiro, o globo, né? Não é só o Bitcoin, negativo, né? Rumores aí de guerra, tudo contrário, pandemia. Então, isso aqui atrapalha bastante no desenvolvimento de qualquer formação de reversão. Pode ser Bitcoin, Bolsa de Valores, Forex, opções binárias, tudo isso aqui influencia, porque é economia. A economia, ela sofre impactos aí quando algo foge das normalidades, como pandemia, guerra, coisas desse tipo, tá? Então, vamos analisar aqui. Nós temos a LTB, certo? E tem que respeitar, tá, pessoal? Olha só, aqui, ó, nesse corpo, falso rompimento. Se vocês pegarem a sombra, não rompeu, mas o que acontece? Isso aqui, ó, sai, tá? Essa sombra acaba que saindo. Então, eu gosto de levar em consideração o corpo do candle, tá? Levando em consideração 1, 2, 3, o quarto aqui, falso rompimento, respeitou 39 aqui e voltou a cair. Então, qual é a estratégia de operação? Canal, tá? Isso aqui é um canal, nós precisamos acompanhar esse canal. Ele irá trabalhar de forma lateral, eu acredito que com fundos mais altos, ele poderia retestar mais uma vez 39,330, 39,400. Rompendo, analisa o ponto de entrada para buscar os níveis que eu coloquei aí. Beleza? Show de bola? Então, hoje eu tentarei ser breve, fazer um vídeo mais rápido, tá? Porque eu também tenho um compromisso. Mas não pude deixar de fazer essa análise para vocês, porque, como eu falei no passado, eu sempre acompanho para tentar dar um norte para as pessoas. Então, vamos lá, vamos analisar aqui. MACD, tá? Está positivo no diário. CMF mostra uma acumulação, claro, nesse nível aí está acontecendo uma acumulação. Observem que ele perdeu aqui quando fez o pullback, retornou, isso aqui tem uma acumulação. O DMI, ele está negativo, mas isso aqui poderia mudar assim que aconteceu o rompimento, tá? Ele aqui ainda é negativo. Correto, pessoal? Mas CMF mostra que teve uma acumulação. Qual seria essa acumulação? Essa compra aqui, ó, de 32.890 até 39.330. Como ele fez um pullback acima do fundo anterior, eu acredito que quem entrou em 32 não saiu, tá? Porque certamente o stop estaria mais abaixo, ou se o cara calibrou, ele foi pego aqui com esse engolfo de alta e tirou ele da operação. O que é que acontece? Rompimento de 39.330, ponto de entrada. Agora vamos aumentar aqui para o tempo gráfico semanal, que eu falei no vídeo passado sobre o semanal. Qual é a visão e a sacada do semanal, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é o padrão lá que eu mostrei no diário.
correto? Mas no semanal nós trabalhamos dentro dessa formação aqui, ó, sombra, corpo do candle e corpo do candle aqui. Ele forma um canal ascendente. O que acontece aqui, pessoal? O gráfico já testou aqui, né? Vamos lá que tem um suporte aqui, 2. Ele poderia estar testando aqui, como rompeu, fez um falso rompimento. E daqui poderia estar tentando, a força compradora, né, os touros, está tentando manter esse nível aqui. Vocês observam que desce aos 35, 36, retorna para 37, 38. Chegou até 39.300. Então, eles estão tentando manter esse suporte aqui, que seria um possível fundo. Eu acredito que fundo de qualquer gráfico é zero, mas sempre tem um fundo a buscar. Agora, se perder, né, não tiver força, como eu mostrei para vocês, e lá no diário é um movimento fraco, por enquanto ainda é fraco, né, não entrou aquele capital esperado, ele poderia perder esse canal ascendente e buscar o próximo suporte. Aí o cara fala, misericórdia, 18.857, olha só, ele poderia até buscar esse nível aqui, ó, que eu falei no grupo essa semana. Ele poderia buscar até o nível de 15, tá? Então, o complicado é se perder esse suporte no semanal. Entende, pessoal? Ah, Cláudio, perdendo hoje já cai amanhã? Não. Nós sabemos que aqui pessoas estão defendendo os seus interesses. Eu espero, né, que ele volte desse nível para fazer o reteste desse ponto aqui, tá? Reverter para tentar fazer o reteste do 69 e seguir esse padrão aqui, pessoal, de zigue-zague, tá? Que é o padrão que o gráfico costuma fazer. Topo, fundo, topo, fundo, topo, tá? Seguindo um canal ascendente, ou seja, picos e vales, tá? E o que acontece, como eu falei para vocês, que é muito importante e deve se levar em consideração, que são fundos mais altos, certo? E topos mais altos. Então, isso aqui no semanal é positivo. Agora, se ele perde esse suporte e faz um fundo mais baixo, aí complica. Por quê? Porque no diário já aconteceu o cruzamento da morte, tá? Então, vamos analisar aqui como estaria ou como está essas médias aqui no semanal, tá? Olha só, a 50 muito distante, a 100, tá? Então, aqui ainda é um padrão de correção, correto? 9 e 21, né? Vamos entender, olha. Cruzando a 59, poderia vir em direção da 100 e perder suporte em direção a 200. Então, eu falei para vocês, no vídeo passado, da possibilidade de buscar a EMA de 200 períodos. Então, assim, ó, perdendo esse padrão aqui, ó, de canal ascendente, o próximo alvo dele, o imediato, seria até o teste da EMA de 200 períodos, certo? Que está exatamente 23.172. No vídeo passado, ele mostrava aqui a 200, ela mostra aqui, ó, 22K e alguma coisa, 22.800, 22.900. Mas se o gráfico mostrar qualquer sinal aqui de alta, reversão, isso aqui começa a se distanciar e vai ficando mais alto o nível da 200. Por quê, Cláudio? Porque à medida que essa média, ou melhor, as médias, elas começam a subir ou mudar a direção, certo? Essa 200 aqui também acompanha. Então, se a média começa a descer aqui, se aproximar da 200, o que irá acontecer? Ela começa a fazer isso aqui, ó. Demora, tá? É demorado, mas começa a fazer o mesmo movimento para baixo que as médias curtas, médias estão fazendo, a média longa também irá fazer. Certo, pessoal? Mas, por enquanto, é positivo. O preço poderia voltar desse ponto para retestar o topo de 69, correto? Seguindo, dando continuidade a esse padrão de zigue-zagues, topo, fundo, picos e vales, correto? Então, enquanto o preço estiver nesse nível, mantiver esse padrão, né, os touros conseguirem manter esse ponto, esse nível, é positivo. Agora, perdendo esse canal, nós sabemos que o próximo alvo é 23, 22K, beleza? Mas não é algo que acontece do dia para a noite. Eu falei para vocês que existe um ponto de suporte em 31.618, tá? Na análise
anterior a essa. Então, assim, existe esse ponto, aqui é 32, foi onde ele buscou. Ele já sinalizou um 32 para a gente aqui, poderia voltar para fazer o reteste desses 32.700 e poderia corrigir até esse nível aqui, que foi onde eu peguei essa linha, essa LTA aqui para formar o canal ascendente, tá? Na diagonal. Então, 28.197. Claro, e para buscar 22, perder 22, 23, 22, 18, 15, é preciso que isso aqui fique negativo, tá? Existe probabilidade? Sim, mas nós precisamos que aconteça uma decisão aqui, ó, do mercado nesse ponto. Isso aqui é um ponto de decisão. Ele precisa, os interessados nesse negócio precisa decidir. Deixa perder e vem buscar 28, ou simplesmente entra com a força compradora aqui e joga esse preço a 69. Porque dentro do semanal isso seria uma correção, tá? Lá no diário já cruzou para baixo. É um cruzamento da morte, cruz morta. É negativo, mas aqui no semanal ainda é uma correção. Essa correção, baseado na análise aqui de médias móveis, ela poderia a 9 descer até 200, que ainda seria correção. Agora, quando o 9,21 cruzar 200 para baixo, aí estaria acontecendo o cruzamento da morte no semanal. Então, esse semanal ele é demorado. Então, tem muita chance aqui, né, do preço retornar desse suporte do canal do semanal. Então, não descartem essa probabilidade. Claro que nós queremos nos anteciparmos a isso, nós migramos para o tempo gráfico diário e acompanhamos essa formação aqui, que seria o rompimento da sombra, que está exatamente aqui na EMA de 200 períodos, certo? Espera lá. O rompimento da sombra, olha só, fundos mais altos, tá? Para tentar o reteste desse nível aqui. Isso aqui é positivo, tá, pessoal? Ó, rompendo aqui, qual o próximo teste aqui? Se nós rompeu, vamos entrar. Primeira resistência imediata, EMA de 50, certo? Aqui, 7,59. O próximo, corpo do candle, tá? Nesse nível aqui, ó. Resistência. O próximo, a 100. E depois da 100 a 200. Isso aqui virando mão não conta, né? O que se leva em consideração não é o candle cruzar 200 para cima, e sim a 9 cruzando a 200. Quem trabalha baseado no setup de médias móveis, tá? Então, olha só, LTB, correto? Praticamente aqui já foi rompido, teve aquele velho falso rompimento, que sempre acontece. Pullback, o fundo está, fundos mais altos, e ele poderia retestar aqui 39.381. Por que eu não coloco essa zona de rompimento no corpo do candle? Porque eu já percebo que ele já rompeu aqui, ó, perdão, que ele já respeitou o nível, aqui, ó, de 39.280. Então minha resistência agora passa a ser o nível de 39.280, o que seria no passado essa aqui, ó, que ele rompeu, tá? Rompeu 38.189, formou um topo, voltou a corrigir, formou aqui o engolfo de baixo, e agora tem uma sombra aqui que eu preciso que ele rompa. Essa sombra aqui dê continuidade ao movimento de alta, beleza, pessoal? Então a formação é essa. Lembrando, tá? Mais uma vez, mostra que é um movimento fraco por enquanto. Poderia sim entrar a força compradora e alavancar isso aqui. Isso aqui é uma bandeira, tá? Ele fez um mastro, fez essa bandeira positiva. E fez mais um mastro, só que ela está tentando retornar daqui, ó. De qualquer forma, é um mastro bandeira, correto? Negativo. Ele precisa romper 39.255. Beleza, pessoal? Acredito que é o suficiente para nós aí, tá? Algumas altcoins também estão seguindo o padrão mastro bandeira negativo e rompendo aqui algumas ou a grande maioria das altcoins, principalmente as consolidadas, elas retornariam junto com o Bitcoin, tá? E aí eu irei atualizando essas altcoins, tá? Que estão dando reversão de tendência aí para nós, beleza? Então o foco agora é prestar atenção na reversão do Bitcoin.
Agradeço a todos pela atenção, peço a você que deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você tem interesse em fazer um curso voltado para análise técnica, Bitcoin, altcoins e pode operar bolsa também, nós tivemos resultados na bolsa aí, né? Quem comprou hoje a 65, com certeza vendeu a R$ 1,12 e almejou um bom lucro aí, tá? Lembrando que nós estamos operando, né, Bitcoin, altcoins, bolsa. Nós trabalhamos com as chamadas shitcoins, né, que alguém no passado aí falou que as shitcoins ou as altcoins eram lixo e o Bitcoin era o ouro digital. E nós temos shitcoins aí subindo até 1.000, 2.000, 3.000%. Tá? O que eu não descarto, uma probabilidade alta para o futuro das altcoins que estão chegando no mercado. Beleza, pessoal? Então, bom dia a todos. Quem quer fazer parte do nosso grupo do Telegram, Grupo Free, o link está aí na descrição do vídeo, tá? E querendo mais informações sobre o nosso curso, é só me procurar aí, tem o meu WhatsApp, tem o Telegram, é só me chamar no privado que a gente troca um feedback em relação ao mercado, em relação ao curso. Eu vou passar para vocês o meu setup, a forma que eu trabalho, tudo que vocês precisam para caminhar com as próprias pernas nesse mercado, tá? Lembrando que hoje é 4/2/2022, 7h42, Bitcoin não foi a 100K. Isso aqui eu venho falando desde o ano passado. Algumas pessoas vieram criticar no privado. Eu trabalho com análise técnica, eu não visto camisa de ativo e nós aqui aprendemos a operar, tá bom? Bom dia, felicidade a todos, espero que estejam todos bem. Não me queiram mal, que eu só quero o bem de vocês. Só sei querer bem e que vocês se dêem bem que vocês venham a se dar bem nesse mercado, tá, pessoal? Bom dia, forte abraço e vamos que vamos aguardar aí a próxima análise do Bitcoin.